Olá, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje falaremos sobre o quê? Sobre zoologia e a conquista de Jagani. Vamos dar uma olhada. Então, eu me chamo de Flávia e esse é meu sinal. Eu sou estudioso analisado e o que estou fazendo aqui? Eu faço vídeos sobre tópicos de biologia e deficiência. Bem legal, né? E hoje vamos falar especificamente sobre zoologia. Agora, deixa eu te perguntar. Se um dia eu estiver passeando num zoológico e encontrar diversos animais diferentes, e tiver que criar uma forma de separá-los em grupos, como você poderia fazer? Vamos praticar um exemplo? Veja os animais a seguir. Temos a baleia, o lobo, o siri, a abelha, a foca, o sapo, a minhoca e o leão. Temos 10 animais. Vamos agora tentar agrupá-los de alguma forma? Podemos perceber que alguns vivem ligados à água e outros fora dela, certo? Ilustração dos animais apresentados à esquerda. É uma forma de separar os animais em grupos de acordo com suas características de habitação. Mas será que é possível separar os animais a partir de outras características? Podemos separar entre os animais que são mamíferos. Temos aqui o leão, o lobo, a baleia e a foca. Mas e o siri? A abelha? O sapo? Sabe o que acabamos de fazer agora? Utilizamos outra forma de separar os animais em grupos, daqueles que são mamíferos e os que não são. Conseguiram entender? Então, como foi feita essa separação ou classificação antigamente? Então, lá atrás, em 335 a.C., Aristóteles iniciou a classificação avaliando mais de 500 animais. Escultura de busto de mármore de um homem de barba espessa. O primeiro critério que ele usou foi para separar os animais aquáticos dos terrestres. O segundo critério foi avaliar os animais de sangue vermelho, que nomeou grupos de Enaima, e os animais que não tinham sangue vermelho, nomeados de Anaíma. Fotografia do sangue azul, chamado cianina, caranguejo ferradura. Essa foi uma forma de classificação dos animais. E como ela foi aprimorada? Em 1749, o francês Georges-Louis Leclerc Pintura de homem branco de vestes de gala vermelha. foi um homem viajado que notou que alguns lugares distantes geograficamente, porém parecido quanto ao clima, como por exemplo locais úmidos e chuvosos, as espécies de animais que viviam nesses locais eram semelhantes. Ilustração da distribuição geográfica do elefante africano e asiático, em cores verde e vermelho. Ele concluiu que os animais se adaptavam para sobreviver nesses locais. Por suas ideias, ele era considerado transformista. Ele foi um dos antecessores de Darwin ao desenvolver o estudo da biogeografia. Bem legal, né? Depois dele veio o famoso sueco Carl von Linné, Desenho de um homem branco em preto e branco. que em 1758, por não acreditar na transformação dos animais e sim no fixismo, Fixismo, teoria que defende que as espécies foram criadas independentemente uma das outras, em oposição ao transformismo ou evolucionismo. ou seja, produziu uma das maiores obras, que é a nomenclatura binominal. E para que ela serve? Ele notou que muitos cientistas que pesquisavam o mesmo animal davam-lhe nomes diferentes. Ele organizou algumas regras para nomear. Por exemplo, quando um cientista primeiro nomear um animal, esse será seu nome definitivo. Outra regra é que o nome precisa ser latinizado, pois o latim é uma língua morta.
ou seja, ele não é utilizado por nenhum povo atualmente, a ponto de se alterar. O jeito de falar e escrever não irão se alterar com o tempo. Outra regra é que a nomenclatura precisa incluir o gênero e a espécie. Sendo o gênero, a primeira letra deve começar em maiúsculo e espécie em minúsculo. Lettering de Homo sapiens. Gênero e epíteto específico e um crânio abaixo. Além dessa regra, temos mais algumas. Porém, selecionei as principais, porque não irei conseguir detalhá-las em pouco tempo de vídeo. Então, voltando à cronologia. Em 1969, destacou outro cientista. Fotografia em preto e branco de Robert Whittaker. Pois ele separou os seres vivos de acordo com sua nutrição e organização celular. Por exemplo, as plantas têm um formato celular diferente dos animais, que isso é diferente das bactérias. Ilustração das células animal, vegetal e bacteriana. Ele avaliou os tipos celulares para formar novos grupos, além da sua forma de nutrição. Além dele, houve outro cientista muito importante, o estadunidense Carl Woese. Fotografia colorida de um homem branco idoso. Ele estudou as sequências de RNAs que se encontram dentro das células. Ele pegava a sequência de RNA de um animal e comparava com outro, avaliando a semelhança e diferença nas bases nitrogenadas, verificando o parentesco desses animais. Ilustração dos processos da célula até as bases nitrogenadas. Por isso é tão importante esse estudo genético. Bem legal, né? Então, vocês perceberam que ao longo do tempo, diversos cientistas contribuíram para classificar, aprimorando os métodos da biogeografia, a nutrição, a sequência genética, a organização celular, comportamento, característica e entre outros. Lembra do nosso primeiro exercício? Que quando pedir vai tentar separar os animais do zoológico? Quando você separou, você escolheu apenas uma característica, não várias igual os outros cientistas. Ilustração dos mesmos animais apresentados no exemplo do zoológico. A primeira forma de classificar tende a ser insuficiente, pois ela desconsidera as outras características. Por exemplo, você poderia dizer que a baleia e o macaco são muito diferentes, porém eles tiveram um ancestral em comum, uma vez que ambos são mamíferos. Fotografias de filhotes de macaco e baleia amamentando. A primeira forma de classificação é chamada de artificial, enquanto a outra é chamada de natural. Ela é chamada assim por reunir todas as características naturais. Mapa mental da classificação artificial, baseado apenas na observação visual, e classificação natural, baseado no grau de parentesco evolutivo. Agora eu te pergunto, será que os humanos têm um ancestral em comum com os peixes? Fotografia de um homem nadando e um peixe em frente do seu rosto. Como seria possível? Então, na taxonomia, usamos o modelo de claudograma, que auxilia a acompanhar a linhagem evolutiva. Por exemplo, a vida na Terra iniciou na água. Ilustração da vida da Terra e os animais que passaram em forma espiral. Então, quando os peixes apareceram, surgiram algumas populações capazes de migrar para a Terra, sendo responsáveis por surgir os humanos. Mas como isso? Vamos avaliar o claudograma. Cada linha significa uma espécie diferente, enquanto os pontos representam uma característica em comum. Cladograma entre homem e peixe primitivo agnata, sendo preenchido pelas seguintes espécies. Vamos começar pelo agnata, que são um vertebrado com ausência de crânio e maxila. Evolutivamente, depois dele, surgem os peixes ossos, como os placodermes, que passam a ter nadadeiras. Depois dele, vem um peixe mesmo ancestral em comum, o Sarcopterygii. Eles desenvolveram a nadadeira lobada, a partir do eixo ósseo. Ilustração do peixe e da estrutura óssea de suas nadadeiras, abaixo do cladograma. Em seguida, vieram o Panderict,
que deram origem aos primeiros tetrapódes. Ilustração das nadadeiras até os membros posteriores em preto e branco abaixo do cladograma. Os tetrapódes passaram a transicionar para o meio terrestre. Evolutivamente, novas espécies deram origem aos primeiros anfíbios, a partir do desenvolvimento de pulmões. Após isso, surge a linhagem dos répteis, com o desenvolvimento do sistema nervoso e do ovo amniótico, que esse último foi um salto evolutivo. Ilustração do ovo amniótico abaixo do cladograma. Pois permitiu a reprodução em terra, deixando os ovos em área seca, não dependendo mais da água. Após isso, começa a era dos dinossauros, e uma das linhagens que surgiram foram os sinodontes. Entre suas características importantes foi o surgimento na temperatura corporal e as glândulas mamárias. Ilustração de glândulas mamárias humanas abaixo do cladograma. Depois deles vieram as chontas. Lembre-se que são linhagens de mesmo ancestral em comum com os dos humanos. Não que um animal se transformou em outro. Pois meu objetivo é apontar linhagem evolutiva com característica em comum ao dos humanos. Então, voltando sobre a última linhagem, a partir dela encontramos o desenvolvimento do cérebro maior, a habilidade de calar, os braços mais curtos que as pernas, e a partir dele surgiram outras linhagens que irão reposicionar a laringe, abrindo possibilidades da fala. Perceberam como o cladograma nos auxilia a montar a história evolutiva de algum organismo? Porém, esse processo não ocorre de forma rápida, enfim, no espaço de milhares de anos. Pois são as mutações ao longo do tempo que irão transformar alguma espécie. Conseguiram entender? Então, eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. Beijos. Série sobre a vida nos extremos. Um projeto de TCC pela UTFPR voltado para o ensino de astrobiologia de forma inclusiva. Professores orientadores: Letícia Carling e Weverton Trindade.